o dólar chega na casa de 5,20, vai avançando, vai ganhando força aos poucos. O Brasil, a dívida do Brasil se encontra quase 90%. O Bitcoin ele teve o pior semestre, caiu por volta de 50%, provavelmente havendo uma locação em outros ativos, as pessoas que estavam ali no lucro excessivo migrando para outros ativos, como ações americanas, como que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, as Big Tech, as 7 magníficas, e continua num lucro extraordinário. E a própria Apple, iPhone anunciou que vai aumentar os valores dos computadores, dos iPod e provavelmente talvez dos iPhone, por causa da demanda dos microchips que está escasso. A Micro resultou, né? A Micro divulgou um resultado extraordinário de lucros, lucro de uma forma absurda, além do previsto do pessoal financeiro do Wall Street. E no Brasil continua a corrida ao pleito, continua a corrida ao Palácio do Planalto, ao Palácio da Alesp. Eu vi um vídeo de uma vereadora, a Amanda, ela acabou prendendo ali um senhor, um malfeitor ali, que ele estava fazendo um ato obsceno e deu voz de prisão para ele. Só que aparentemente ali dava para perceber que ele era provavelmente um cara com problemas psiquiátricos, depois que daqui uns 12, 13 anos atrás que houve uma resolução que não pode ter internação permanente. Eu acredito que tem por volta aí mais ou menos de 20% nas ruas, você tem que tomar cuidado. Houve aquele caso do metrô, que aquele também era um homem com problema psiquiátrico que acabou agredindo a menina. Então, as pessoas, os malucos, estão à solta e a vereadora Amanda cumprindo o dever dela, prendendo os bandidos. E os bandidos passando substâncias ruins com helicóptero, mais de 300 toneladas, à solta, e acabou o helicóptero da PM prendendo, e todo mundo só em busca do pleito. Como que eu já falei para vocês que o pleito é maravilhoso, é gostoso. Todo mundo quer um pleito como esse e ter o super salário e ter os benefícios. E as políticas do governo continuam tendo uma alteração, vai ter uma alteração no MEI. O MEI que arrecadava até 81 mil anual, ele poderia registrar uma pessoa. E o governo, para garantir mais 4 anos, ele passou para 141 mil e pode registrar duas pessoas. Provavelmente, Bolsa Família, os auxílios, Bolsa do Desenrola 2.0, Bolsa Ozempic, para continuar, tudo para garantir esse pleito. E as pessoas distraídas, as pessoas às vezes dando o cu, distraída, não prestando atenção, brigando com Lincoln da Voz, né? É revoltado que foi enganado, porque ele não é muito esquerdista, ele não é muito mortandela, ele é um cara que não é totalmente esquerdista, as pessoas brigando porque ele é o nível dele de esquerdista é abaixo. E ele ganhou uma casa ali do Pablo Marçal, viralizou, e as pessoas estão ali distraídas, discutindo que foi enganada por ele, porque ele não apoia a forma que tem que apoiar tanto a direita quanto a esquerda. Mano, eu falo pra você, você aqui no Brasil, cara, você tem que ter a obrigação, cara. Você que vê tudo isso acontecendo, o pão e o circo, e você é um cara que você consegue enxergar acima de tudo isso, que tudo é teatro, que tudo é pessoas com QI 83, às vezes fácil de ser manipulada, você, cara, você tem que ficar, cara, muito chateado e você tem que ficar muito indignado e você tem que vencer, cara. Porque você tem que vencer porque, cara, a média é baixa, cara. Você tem como obrigação de vencer porque a média é baixa. A média é baixa. Porque olha o nível de pessoas que você está concorrendo. Então, cara, você tem que ficar muito puto e falar, cara, eu vou vencer porque eu sou foda, porque a média é baixa. É, no ano de 2025, anunciou o governo que surgiu mais de 1.000 milionários, alguns milionários indo embora e outros surgindo aqui no Brasil, porque provavelmente, já sempre falei aqui no canal, cara, o cara que tinha 500 mil desde o início do mandato do Lula, cara, o dinheiro dele dobrou, sem fazer nada. Sem empreender. Quem quer empreender? Quem está com dinheiro? Quem quer empreender? Quem quer montar qualquer comércio? Você vai vender para quem? Que a maioria é desempregada, a maioria é com nome sujo. E fora a questão de você tomar um processo trabalhista, fora de você ser assaltado, você ser roubado, quem quer empreender realmente nesse país? Quem tem dinheiro? Se você tiver 500 mil e você deixar paradinho, você ficar só ali em casa se masturbando, fazendo porra nenhuma, o seu dinheiro ele vai dobrar. E você apenas vir aqui na internet falar de tudo que está acontecendo e ainda ganhar o AdSense em dólar. Quem quer empreender? Então, 4 anos aí, as pessoas que tiveram os seus 500 mil, esse dinheiro
se tornou 1 milhão e surgiram novos milionários. Surgiram novos milionários, que foi mais de 1.000 pessoas que são milionários aqui no Brasil. Então é o que eu falo para você. Se você tem que ter a liberdade, você tem que ter a educação financeira, você tem que acompanhar, você tem que ficar distraído, tudo isso está ocorrendo, todo esse teatro está ocorrendo para você se alocar, se preparar, provavelmente, e entender o cenário e você jogar o jogo para você se beneficiar. Os Estados Unidos também surgiram os novos milionários também ali. As pessoas ganharam muito dinheiro com a Bolsa Americana. Não é recomendação, nem de compra, nem de venda aqui. A gente está batendo um papo sobre educação financeira. Vocês, quando forem fazer algo com o seu dinheiro, procura algum analista, principalmente ali da Faria Lima, algum engomadinho. Então ali nos Estados Unidos surgiram os novos milionários também na Bolsa Americana ali, com as Big Tech, com as ações de microchip, cara, dólar, o ouro, a prata. Hoje, agora, nesse semestre, está caindo o ouro está chegando abaixo dos $4.000, só que o ouro ele bateu no início do ano quase $5.000. Quem comprou 2, 3 anos antes se deu muito bem. A prata, no ano passado, em dezembro, ela explodiu, subiu 200%. Teve uma queda, hoje está chegando a mais ou menos menos de $60.000 ali, na faixa de $50.000. As pessoas ali estão realizando os lucros, as pessoas que ganharam, que tiveram uma valorização extraordinária, as pessoas estão realizando lucro e estão fazendo a rotação de outro ativo, porque é o que eu falo assim para vocês, os ativos eles vão ter nessa rotação de dinheiro, como fosse uma máquina, uma engenharia perfeita que os caras criaram. E o próprio Donald Trump, ele anunciou lá o recorde que ele teve nas bolsas americanas ali, ele ganhou mais de $1 milhão, $1.400.000 com investimento financeiro, e todo mundo fazendo o seu jogo para se beneficiar, para ter uma vida mais confortável, mais plena, e degustar o dinheiro, tudo que o dinheiro ele pode proporcionar. O que acontece? Algo também está acontecendo na Rússia. A Rússia, esses últimos meses, teve ataques ali severos da Ucrânia, atingiram muito os postos de petróleo, e eu estava vendo no canal, a Rússia estava tendo problema com o petróleo ali, a demanda do pessoal, os cidadãos ali, e eles, o que acontece? O petróleo até subiu, porque, cara, eles estão mais de 4 anos ali em luta, e isso tudo gera dinheiro, isso daí você precisa muito de dinheiro. Eles não têm, provavelmente, a Ucrânia está atacando severo de vários drones, um ataque, um enxame de drones, eles não estão conseguindo ali interceptar, e isso, o que isso tem a ver, Nomad? Isso é preocupante. Por quê? Porque, lembrando que você sabe que você tem um país, o segundo país, ou se eu não me engano, o primeiro país, né? Um dos primeiros no ranking, o segundo, que tem o maior número de armas nucleares. Então você tem que estar preocupado, porque isso é preocupante. Por quê? Porque quando ele se sentir acuado, porque a luta está chegando ali em Moscou. Ali, está chegando ali para os seus cidadãos. Eu tive um conhecido nosso ali, o Maicon, ele foi o ano passado para a Rússia. Aí a gente estava num grupo, ele mandou, ele com um fardamento, ele com a peça, e de um tempo pra cá, acho que depois de uns 3 meses, a namorada dele não teve mais retorno. E já vai fazer quase um ano. Não teve mais retorno dele. E provavelmente eu acho que o pior aconteceu. Aí ela tentou entrar em contato com um conhecido, uma pessoa que já estava lá, o conhecido pediu algumas movimentação, ela até desconfia que ele provavelmente ali deve ter recebido a indenização dele ou algo assim. Então, provavelmente algo pior, algo ruim aconteceu com ele. E o que acontece? Isso você tem que ficar acompanhando, cara. Por quê? Os caras que estão ilegais lá na Europa, muitos cidadãos, muitas pessoas ali que moram na Europa, a Alemanha ela tá se armando de uma forma absurdamente, e ela não querem deixar os próprios cidadãos dela ali, ou as pessoas ali que têm uma faixa etária do para se inscrever, né? Para ter o se inscrever ali no militar, para inscrição militar ali, eles não estão deixando sair do país ali, porque provavelmente está se preparando para um grande confronto ali na Europa. E eu estava até vendo um canal que os caras estavam estudando uma política, não sei se era Ucrânia, estavam estudando uma política para quem tivesse ali ilegal e se inscrevesse, né, para esse confronto ia ganhar cidadania. E, cara, então, é aquela coisa, eles sempre vão deixar ali, para eles é cômodo deixar as pessoas ilegais ali, para esse momento, para as pessoas ser ali, para as pessoas ser para as pessoas ser apenas um peão ali que precisa, necessário. Você tá ilegal, fica aqui, se inscreve aqui no exército, e se você conseguir tiver um retorno, você vai ganhar uma cidadania. Caramba, tá parecendo o tempo da escravidão. Acho que no tempo da escravidão aqui na Guerra do Paraguai,
era isso daí, os caras que eram escravos, se eles retornassem pro seu país, eles ganhavam liberdade. Cara, é só de uma certa forma, assim, é uma metáfora, né? Então, isso é preocupante. Nos Estados Unidos, muitos especialistas falam que chegou no topo da bolha, que chegou no auge, que haverá um grande crash, uma grande quebradeira nas Big Tech, que vai cair 70%. E toda aquela falácia que tem, isso daí provavelmente pode ser algo possível, cara, mas eu vi muitos especialistas que falaram, cara, se na época de 2008, que quando caiu as ações 70%, 90% ali, se as pessoas tivessem ali caixa, um pouco de caixa e tivessem recomprado ao longo dos 10 anos, as pessoas tinham ganhado muito dinheiro. As pessoas tinham ganhado muito dinheiro. Então, é algo de você estudar, algo de você se preparar, porque tempos ruins virão. Eu fico aqui até me perguntando, cara, se o nosso presidente ele sabe alguma coisa, se o Xi Jinping falou algo para ele, porque a forma que tá absurdamente o Brasil, cara, uma quebradeira, você vê que, meu, muitos empresários estão aí relatando que, por causa dessa alta de juros, alta não tá conseguindo sobreviver, cara, não tá conseguindo rolar dívida, não tá conseguindo pegar empréstimo. E as pessoas ficam preocupadas, meu, taxa de os títulos chegando aí, os IPCA chegando mais de 8%. E, cara, pagar vai ter que pagar, porque, meu, muitos bancos aqui do Brasil, o Banco Itaú, o Banco Bradesco, muitos dos bancos, os principais bancos, têm muitos títulos do governo. Então, pagar, ele vai pagar. Mas só que quem vai pagar a conta? Cara, é sempre o pobre. Isso daí você pode ter certeza. Eles vão fazer o que tem que fazer, eles vão cortar o que tem que cortar, eles vão punir, tem que punir, até mesmo. Eu tava vendo, tava tendo uma resolução no Senado sobre a questão de compras stablecoins, criptomoedas, stablecoins, o Ether, o SDC, que é em dólar. As pessoas hoje aqui, eles querem fazer o quê? A pessoa que for comprar no Brasil determinado valor, aquele valor vai ficar bloqueado 24 horas para ver se não é um valor, um dinheiro, uma negociação fraudulenta. Só que, cara, isso daí não existe, meu. Isso daí, eles sempre querem colocar obstáculo pra gente ter acesso ao dólar. Pra gente ter o acesso ao dólar, a uma moeda forte, uma moeda que está em colapso, em partes, porque mesmo assim, com toda essa dificuldade da dívida americana, o dólar ainda é a moeda dominante, é a moeda que tem o maior poder bélico, é a moeda que tem as maiores empresas do mundo. Você prefere ficar no real, que o Brasil já passou por várias moedas. Eu acho que a moeda que obteve mais tempo foi na época dos portugueses ali, que ficou um maior período. Só que de lá para cá passou por várias moedas, várias crises. E que você tudo enxerga esse cenário que eu relatei para você, as pessoas distraídas, as pessoas dando cu, as pessoas fingindo de que tá acabando com a criminalidade. O que você confia? Fala isso para você. Então, a gente provavelmente tem que ter sempre um plano estratégico para sofrer menos. Porque é só você olhar, cara, imagine Cuba quando iniciou aquela destruição antes, as pessoas que estivessem atentas e preparadas. E as pessoas que estivessem ali em Cuba com dólar. Puta, mano. As pessoas ali, cara, ia se dar bem. Porque vai ver quanto que é o dólar lá em Cuba. Porque os caras viviam de turismo para entrar dólar, o dólar lá, o equivalente ao salário mínimo lá, é equivalente a $4. Imagine o cara que ele tinha se preparado e ajuntado $100.000 ou $50.000, ele ia conseguir sair ali da ilha de Cuba. Venezuela, a mesma coisa. Vai ver quanto que é o salário da Venezuela. O salário da Venezuela é o equivalente a $20. $20. Imagine as pessoas que tivessem preparado antes, ter enxergado os maus gestores e sabiam provavelmente o que ia acontecer e tivesse se dolarizado. Ia se dar bem. Provavelmente ia conseguir sair da uma ratoeira, porque quanto mais fudido, você vai ficar numa ratoeira. Você vai ficar sendo uma cobaia. Para ser roubado, perder seus bens. E se você empreender, você vai ser roubado. Com certeza. Esse cara tá roubando até PM, cara. O cara chegou aqui no PM, aqui na loja do PM da Boticário, levou tudo. Pararam a Fiorino, levaram tudo. Imagine o que você vai montar. Além de você competir com os impostos, você vai ter que competir com os bandidos. Então, gente, cara, se prepara porque tempos difíceis virão.